como eu cheguei aqui? Eu sou de um ambiente familiar que gosta muito de informação. Desde pequeno eu convivia com revistas semanais, jornais diários, né? E rádio. As rádios do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, ondas curtas, porque lá onde eu morava não tinha rádio. Lá em casa eram ligados o dia todo. E minha mãe ouvia muito Rádio Globo, a antiga Rádio Globo Rio de Janeiro, não a que está hoje aí. Infelizmente assassinaram aquela Rádio Globo de Haroldo de Andrade, dos grandes comunicadores, Paulo Giovanni, e por aí vai. Quando eu via os noticiários no rádio, eu me via ali, sabe, fazendo aquilo, né? E como Salgueiro não tinha rádio, a mais próxima era em Petrolina, quase 300 quilômetros de distância. Meu tio Paulo, querido, que eu quero mandar um abraço para ele, foi morar em Petrolina e trabalhar em Banco Nacional do Norte, Banorte. E aí eu digo, minha chance está aí. Petrolina tinha rádio, emissora rural, a voz do São Francisco. Digo, eu vou morar lá com meu tio, sem pagar aluguel, nem alimentação, e vou tentar uma oportunidade no rádio. Isso foi em 77. Porque no carro de som que a gente mostrou aí, eu já tinha chegado no topo, né? Não tinha como crescer mais e tal. E talvez a rádio, como de fato demorou a chegar, o rádio a Salgueiro, né? Aí eu estreiei em Petrolina, não propriamente em Petrolina, eu fui na intenção de trabalhar em Petrolina, mas naquela época eles faziam teste para você ser radialista. Você tinha no mínimo que saber escrever alguma coisa, interpretar o que você escreveu, você tinha que saber ler títulos de músicas em inglês, francês, etc., italiano. Existia um certo critério para você entrar no rádio. E ter uma boa dicção. Também, né? Uma voz também. E aí eu fiquei tão nervoso no dia que eu fui fazer o teste que eu não acertei. Não foi nos conformes, né, que eles esperavam e tal, e eu não passei. Mas aí eu tive uma chance na outra rádio ao lado ali, Juazeiro da Bahia. Rádio Juazeiro. Foi minha primeira rádio onde eu trabalhei profissionalmente com carteira assinada. Só atravessou a ponte. Só atravessava a ponte. E fiquei lá na Rádio Juazeiro alguns meses e fui chamado, por incrível que pareça, para a emissora onde eu tinha sido reprovado no teste, que era a emissora rural, meu primeiro objetivo, não é? Como é que isso aconteceu? Eu fiz no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, um programa produzido, modéstia à parte, conduzido, direção, tudo, patrocínio, vendia e fazia tudo. Aí o programa chamou a atenção da concorrente, que era exatamente a emissora rural. Fiz uma trilha sonora especial, eu selecionei músicas românticas e tal, chamei um casal conhecido para falar da experiência, como é que se conheceram, então um casal querido lá, Herbert Mose e a esposa. Aí o Franklin Delano, que é o cara superior ao que fez o teste comigo, Antônio Fernandes, disse: esse rapaz não foi o que passou aqui fazendo o teste? Foi, e por que não ficou? Ah, por isso, chama ele aqui e tal. Aí eu terminei voltando e trabalhando na emissora rural. E eu gosto de contar essa história porque isso é uma lição para a gente nunca desistir naqueles propósitos que a gente possa ter de galgar degraus mais à frente, né? E para cima e para o alto sempre, né? O Antônio Fernandes, que me reprovou, veio dirigir a Rádio de Feira, a Rádio Sociedade de Feira, e precisou de um locutor aqui. Sabe quem ele chamou? O Tanuri Brito. Né? Porque a gente ainda conviveu alguns meses lá em Petrolina, ele já me ouvia também na Rádio Juazeiro, e foram 2 anos, 77, 78, 79, abril de 79 eu vim para a Feira de Santana, já empregado e sendo dirigido por Antônio Fernandes, que tinha saído de lá para dirigir aqui a emissora rural. Aliás, a Rádio Sociedade de Feira. Antônio Fernandes foi para outros centros, né? E eu fiquei, aqui estamos aí há já 44 anos. Aí foi a primeira vez que você bebeu 2023. a água de Feira de Santana. Pois é, eu cheguei em Feira, rapaz, eu fiquei encantado com o prédio da prefeitura. Porque eu cheguei de ônibus, 5 e pouco da manhã, tava aquela chuvinha fina. Mas a rodoviária é onde é a rodoviária? Hein? A rodoviária, quando você chegou em Feira, é onde é ainda a rodoviária? Mesmo local. Só que o ônibus entrava pela Senhor dos Passos. Hoje parece que faz outro roteiro. Aí o sinal fechou em frente à prefeitura. Eu fiquei embevecido com a arquitetura.
Ainda hoje é um dos prédios mais bonitos que a gente tem na Bahia, Sim. né? O prédio da Prefeitura de Feira de Santana e tal. E centralizado também. Muito bacana. E aí, esperei o dia amanhecer, terminar de amanhecer, na porta do Antônio Fernandes. Ele fez aquele café da manhã pernambucano, farto e tal. E quando foi 8 horas da manhã, eu estreiei na Rádio Sociedade, já com o microfone na mão, e fui pra rua com a pauta para fazer o que chamava na época VHF, que se ia ver se teve algum acidente, cobrir acontecimentos aí das estradas, etc. E até hoje aí a gente não parou mais, graças a Deus.